As cinematecas elas surgem numa briga contra a indústria, com a ação de particulares, né, na sua expressa maioria, e lembrar que assim, ela surge um pouco meio que a revelia da própria indústria cinematográfica. Né? Quer dizer, o filme, depois que ele passa, né, faz a sua carreira comercial, literalmente ele é lixo. Os distribuidores, as produtoras, elas destroem os filmes. Né? Então assim, as cinematecas surgiram com essas figuras, e por isso que quando a gente estuda a história dessas figuras, né, tem essa coisa meio uma áurea, né, em torno dessas figuras, porque literalmente juntar filme velho era coisa de maluco, né, porque aquilo ali já não... para a indústria, para a sociedade, no cinema não era entretenimento comercial, aquilo ali não tinha nenhum valor, né, artístico, cultural, não tinha nada disso. E a questão muda, principalmente depois da guerra, e aí alguns autores vão chamar a atenção, o surgimento da televisão comercial, ela tem um papel-chave nesse processo, de o filme antigo, né, passa a ter um valor comercial, né, que a gente vai chamar de uma mercantilização da memória, que a gente vê isso aí hoje, está bem pleno. A UCAL, né, União de Cinematecas da América Latina, ela surge em 1965. Na verdade, ela surge a preencher um certo vazio institucional que é provocado com o término da seção latino-americana da FIAF. A FIAF é a Federação Internacional de Arquivos de Filmes, é uma instituição que agrega várias cinematecas, que surgiu, né, ainda lá em meados da década de 1930. Só que o que acontece? Em 59, 60, tem um racha dentro da FIAF. A Cinemateca Francesa ela se retira da FIAF. E algumas cinematecas latino-americanas, né, principalmente a Cinemateca Argentina e Uruguaia, elas também saem da FIAF. Né? Então a seção latino-americana da FIAF deixa de existir, né, porque boa parte das cinematecas abandona, né, a instituição. E aí em 1965 é criada a UCAL, ela é fundada durante o Festival de Mar del Plata, né, e no mesmo ano, em 65, ela tem uma ata de ratificação num outro festival, que é o FIF, né, o primeiro Festival Internacional do Filme, no Rio de Janeiro. Só que a UCAL ela muda, né, assim, na virada dos anos 60 para os anos 70, a gente vai ver outros atores, digamos assim. E ela começa a ter uma radicalização política, algo mais voltado com uma difusão de um cinema militante. Esse é o tipo de discurso. Na verdade, ela se transforma mais um espaço de legitimação, né, de reforço do chamado Nuevo Cine latino-americano. Durante essa virada dos anos 60 para os anos 70, e também o processo, né, de recrudescimento, né, do político, né, que acontece principalmente na América do Sul, né, depois com as sucessões de golpes de Estado, os papéis das cinematecas que sobreviveram, né, elas vão ter, a gente poderia elencar assim, 4 principais atividades de resistência, né, durante as ditaduras. Né. Uma vai ser um espaço de agitação cultural, né, e aí você divulgar filmes que muitas vezes vão bloquear vão furar o bloqueio da censura. Né? Muitas cinematecas tinham espaços, oficinas de realização, né? Então ela cumpria um pouco um papel de escola de cinema, né? Em países que não tinham escola de cinema, ou então eram muito incipientes. Né? Um espaço de salvaguarda mesmo dos filmes. Né? Os filmes aí tem um lado meio romântico, né? São os filmes que são escondidos, literalmente são escondidos, bota outro título na lata, né? Porque são materiais que poderiam ser confiscados, né? Destruídos, né? pelo aparelho de Estado, e outros são os contatos internacionais, e aí a UCAL vai ser chave nesse processo, e denúncia, né, do que estava acontecendo aqui dentro, e também as cópias, as mostras, né, como é que você conseguir, por isso que a gente pegar a programação das cinematecas é um trabalho interessante. Você vai ver muito essa relação, por exemplo, muitos filmes do leste europeu, né? Muitos filmes do antigo bloco socialista que chegava aqui via embaixada, os contatos com as cinematecas de lá. A UCAL ela acaba um pouco, né, exercendo essa função, entendeu? E ali já começa a ter esse debate, em 71, de um novo conceito de cinemateca, né? De pensar a Cinemateca na América Latina deveria ter um outro modelo para além do modelo cinefílico, digamos assim, tradicional. Essa cinefilia é uma coisa muito calcada, né, uma burguesia, né, de classe média, né, que quer se manter a par, né,
principalmente de um gosto europeu, né, de um cinema europeu, cinema de arte, né. E aí essa redefinição chama a atenção para um cinema, né, mais aguerrido, político, e de novo a questão da difusão, né, quer dizer, não abrindo mão da preservação, não abrindo mão da conservação, mas que a Cinemateca ela teria que ter um papel mais chave dentro da difusão. As cinematecas latino-americanas hoje é uma coisa bastante complexa, acaba tendo o papel do Estado, né, em função, né, como é que o Estado tem uma política pública, né, seja para produção, né, ou seja para preservação. A crise que as cinematecas têm no mundo, assim, em nossos países, às vezes se agrava mais ainda porque, né, o Estado não se faz presente. E a própria classe cinematográfica está um pouco preocupada com isso, né? Então, assim, se não for um bando de malucos que estão preocupados com isso, sabe, ninguém vai fazer que esses filmes sobrevivam. A grande cinemateca do mundo hoje em dia é a internet, quer dizer, as pessoas hoje em dia baixam os filmes, né, da internet. Então tem uma crise de público nesse sentido, né? Quer dizer, o que faz uma pessoa sair de casa para assistir um filme antigo, né? Se eu posso ver na minha casa baixando na internet. Então, claro que não é a mesma coisa, né, a gente sabe, né, quer dizer, cada vez mais a Cinemateca ela se autolegitima num discurso de você só vai ter acesso à versão no seu formato original dentro de uma Cinemateca, né, ainda mais hoje em dia que a gente já fez essa transição, né, para o digital, né, hoje praticamente a maior parte dos filmes que entram em cartaz já não são mais em película, na verdade. Então, se eu quero ver de fato uma projeção em película, só literalmente uma experiência de museu, quer dizer, só mesmo indo numa cinemateca.